Mas antes eu gostaria de mostrar para vocês um gráfico. São os 4 evangelhos. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, é chamado de evangelhos sinóticos. Eles têm a mesma ótica. Muito do material deles interage entre eles, se repete um no outro. E aí nós temos o Evangelho de João, o evangelho que foi escrito muito tempo depois. João ele estava vendo crescer o gnosticismo, que dizia que não há comunhão entre a matéria e o mundo espiritual. O mundo espiritual é bom, a ideia de Platão, e o mundo material, nosso corpo e as coisas materiais, são corrompidas e se corrompem. Então não existe verdade aqui, nós não somos verdade. E o mundo espiritual, o mundo das ideias, é que é verdade. Então João começa já o seu evangelho falando um pouco disso. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, o mundo das ideias. Né? Jesus estava lá com Deus. E se transformou em carne, tabernaculou entre nós. Aí as pessoas ficavam malucas. Espera aí. Se ele era perfeito e estava perfeito, ele deveria permanecer lá e não vir para cá. E se ele veio para cá e foi verdadeiramente homem, então a sua divindade foi comprometida. Ou pode ser que ele aparentou, assim, de forma, como se fosse um holograma, com uma imagem, de ser homem para comunicação. Mas ele era só espírito. Então, Jesus era um fantasminha. Então, vão pegar até alguns textos e falar, está vendo? A prova aqui. Mas João vai mostrar que eles comeram com Jesus, ele sofreu, ele derramou sangue verdadeiro, ele teve fome, e ele era verdadeiramente homem. E, ao mesmo tempo, então as pessoas vão falar, bem, se ele era verdadeiramente homem, ele não pode ser verdadeiramente Deus. Ele é um intermediário, ele é uma criação de Deus que está no meio do campo, que por causa da sua espiritualidade, por causa da sua bondade, da sua graça, do seu conhecimento, ele revela quem Deus é, porque ele tem um conhecimento um pouquinho melhor que a gente. E aí João vai se ocupar em dizer para nós, não é bem assim. Ele é plenamente Deus. E o pessoal pirava naquela época. Então, o primeiro evangelho... Tudo bem? O primeiro evangelho é escrito por Mateus. Quem foi Mateus? Um apóstolo. Então, a maior parte do conteúdo de Mateus, ele não precisou pegar de outra pessoa. Ele vivenciou, ele viu. Algumas coisas não. Mas ele estava em contato com os outros apóstolos. Então, quando Jesus realiza alguma coisa, sobe no monte, e com os 3 discípulos, e tem a transfiguração, Mateus não estava lá. E os discípulos, quando voltaram, ficaram quietos, não falaram nada do que aconteceu lá em cima. Só que o pessoal está achando eles estranhos, porque o negócio foi... Então, talvez eles estavam com o olhar esbugalhado, né? Os discípulos já andavam diferente, os 3 só conversando baixinho, tentando entender o que aconteceu, e os outros falavam, o que aconteceu? Fala para nós o que aconteceu. Não. Mas, depois de um tempo, não se aguentaram e a coisa se tornou pública. E aí, Mateus, então, por ser uma pessoa muito chegada com eles, vai registrar esse evento. Então, Mateus não recebeu de outra pessoa, não houve um pensamento coletivo que ele começa a registrar. Não, ele vivenciou aquilo. E ele vai pregar para os judeus. O objetivo dele é relatar a história de Jesus para que os judeus creiam que ele é o Messias, que ele é o rei, que ele é descendente de Davi. Então, a ideia é que Mateus vai mostrar para nós que Jesus é o rei, aquele que é digno, aquele que é prometido, aquele que é o objeto da aliança que Deus fez com Davi, de trazer um que vai reinar para sempre em Israel. Marcos era um jovem, não era apóstolo, num determinado momento, Barnabé e Paulo estão fazendo viagens missionárias. Barnabé tem a ideia de levar o seu sobrinho ou primo, a gente não sabe direito, para ir junto com eles, para ajudar a carregar isso, comprar pão na padaria, vem correndo. Então, o jovem, 17, 18 anos, é muito mais prático, carregar mais coisas. Mas, na metade do caminho, uma certa altura, Marcos sentiu, ou por causa da pressão, ou saudades de casa, ele voltou. Aí Barnabé fica com ele, Paulo vai pegar Silvano. Mais para frente, Pedro vai estar com Marcos. Marcos vai ajudar a Pedro. E aí Pedro, por estar
pregando aos judeus, o ministério dele era mais para os judeus, ele sente que os romanos, por causa do contato que ele está tendo com os romanos, sempre preso quase, muitas vezes, ele sente que é necessário talvez escrever algo a respeito de Jesus, para que os romanos entendam que Jesus é também salvador da humanidade, principalmente dos romanos que estão ali como o império, o dono do mundo. Uma coisa que a gente vê em Pedro é que ele teve muita dificuldade em aceitar que alguém que não fosse judeu pudesse também ter acesso à salvação. Deus teve que dar uma visão para Pedro de 4 animais impuros, e ele falou: não, Senhor, eu não como isso, não como animal impuro. E Deus fala: não diga que é impuro aquilo que Deus purificou. Nesse mesmo momento, Cornélio também tem uma visita de Deus que manda chamar a Pedro para falar. Cornélio era temente a Deus, mas não conhecia Jesus, então precisava também da salvação. E aí Pedro vai lá e chega para Cornélio: olha, eu não queria estar aqui, mas já que Deus mandou, eu vou falar que Deus mandou. Pedro é bem sincero nesse sentido. E aí ele prega o Evangelho e a demonstração de que eles receberam o Espírito Santo e também foram agregados à igreja, os gentios foram agregados. E Pedro começa a perceber, mesmo cuidando dos judeus, ele começa a perceber que havia uma porta muito grande para pregar aos romanos. Mas havia alguns obstáculos, porque os romanos só tinham a César, e Jesus é tratado como o César, o Kyrios. E os cristãos são perseguidos por ter um Senhor, e para todo mundo o Império Romano dizia: somente César é o Senhor. Então Pedro vai escrever para aquela quantidade enorme, principalmente para aquela quantidade enorme de escravos que estavam no Império Romano. E ele vai provar que Jesus é o servo, mas é o servo magnífico, é o servo poderoso. Quando você espreme o livro de Marcos, só vai sair demônio, porque Jesus está expulsando demônio para tudo quanto é lado. Ele está ganhando a batalha com o mundo espiritual, o qual o imperador não conseguia. Nenhum imperador na história conseguiu lutar e ganhar contra o mundo espiritual. Mas Marcos vai escrever aquilo que Pedro quer ganhar o coração dos romanos, dizendo que Jesus é Deus, é o servo poderoso. E no final, diante da cruz, está um centurião, com 4 soldados que foram comissionados para matar Jesus. E com tudo aquilo que acontece ali na cruz, algo surpreendente, de Jesus ainda falando aquelas palavras e comissionando, perdoando as pessoas, esse centurião fala uma verdade: verdadeiramente este era filho do homem. Então, tudo que Marcos vai escrever é uma literatura que Pedro acha que seria a melhor forma para conquistar os romanos que viviam naquela época. Lucas, então, é o médico, e ele vai mostrar para nós, dar a garantia para nós, que Jesus é verdadeiramente homem, não era um fantasminha. Lucas não era um discípulo, ele de Jesus, não foi diretamente um discípulo, não se tornou apóstolo. Ele se converteu em alguma forma, depois ele vai ser um grande companheiro de Paulo, mas ele sabe, talvez era amigo dele, de uma autoridade, Teófilo, que era um excelentíssimo, né? O título é de um homem que tem autoridade, tem um posto, um cargo. Alguns acham até que Lucas aproveitou para escrever para ele, para que esse homem financiasse a impressão, as cópias, não impressão, não tinha naquela época, as cópias da história de Jesus e da história da igreja. E Lucas quer mostrar para Teófilo que o fato de Jesus ter sido perseguido pelos romanos e pelos judeus, e o fato da igreja, os discípulos e a igreja estar sendo perseguida pelos romanos e judeus, não significa que há erro e há transgressão em Jesus, ou nos discípulos, ou na igreja. O problema é que tanto os romanos e tanto os judeus que perseguiram, eles sempre quebraram a lei. A lei foi quebrada. A melhor religião que teve até hoje e o império que mais trabalhou nessa questão de direitos para o cidadão, para a cidadania, quebraram as leis quando enfrentaram Jesus, quando trataram Jesus. Então, não há ilegalidade em Jesus, nos apóstolos, na igreja. A ilegalidade está no coração do homem, representado pelos romanos e judeus. Então, Lucas vai fazer uma pesquisa, ele não viu o que aconteceu com Jesus, talvez ele tenha ouvido alguma coisinha de longe, mas ele vai pesquisar acuradamente.
ele vai perguntar para Solange, Solange, quando que foi isso? Como que foi? Jesus estava entrando ou saindo? E depois ele vai perguntar a mesma coisa para Jenny, depois ele vai perguntar a mesma coisa para Ana. Como que foi isso? E aí ele vai perceber que, quando se tem um fato histórico e 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas viram aquele fato histórico de ângulos diferentes, de momentos diferentes, há diferencinhas. E quando você faz isso, que é chamado acariação, você chega, então, à verdade. Quando tem acidente aqui no Japão, acontece muito isso, né? Vem a polícia e pergunta para um, pergunta para outro, para testemunhas, e aí, então, ele chega à conclusão, olha, a verdade do fato pode ter sido isso. Nem o motorista, o primeiro nem o segundo, pode ter entendido, visto claramente. Eles vão fazer uma narrativa. Então, Lucas procura fazer uma pesquisa acuradamente. E uma das coisas que ele faz, Lucas é o único que relata eventos do nascimento e do crescimento de Jesus. Para quem que ele vai perguntar? Para Maria. E ele vai colocar lá 2 vezes que, quando isso acontecia, Maria guardou no seu coração. Como ele ia saber disso? Como alguém ia saber? A não ser a própria Maria. Então, Lucas pega um pouco do Evangelho de Marcos, pega um pouco do Evangelho de Mateus e vai atrás desses fatos e coloca muito mais eventos que não tem e vai narrar. João, então, ele era um apóstolo íntimo de Jesus, ele vai narrar coisas que nenhum outro apóstolo viu. E é um evangelho que tem 92% do conteúdo não está repetido nos outros evangelhos. Então, ele percebeu que os outros evangelhos escreveram coisas, mas tem mais coisa ainda que é necessário. Então, ele vai selecionar esse material para mostrar ao mundo todo que Jesus é Deus. Enquanto Lucas fala que Jesus é pleno, ele é médico, né? O médico não erra, sabe, né? Enquanto Lucas prova para nós que Jesus é homem, João, então, muito tempo depois, vai mostrar e deixar registrado que Jesus era plenamente Deus, por tudo que ele fez e tudo que ele falou. Dentro do estilo literário, o objetivo dos evangelhos é narrar que Jesus foi normal, um homem normal, comia, bebia, sua mãe teve que trocar fraldas, mas, ao mesmo tempo, eles têm que deixar registrado também que Jesus era perfeitamente e plenamente divino, 100% divino. Então, o que os evangelhos vão fazer, os sinóticos? Eles vão começar com o nascimento de Jesus, vão colocar algum discurso, algum milagre, que as pessoas no início vão falar, poxa, esse cara aqui é um cara legal. Deus responde às suas orações. É um cara que tem uma santidade diferente. É um cara que tem uma sabedoria diferente. Olha, até os professores lá de Jerusalém se impactaram com ele. Mas vai chegar alguns momentos, principalmente de início, Jesus quer que os discípulos entendam isso. Jesus Cristo não está tanto promovendo a sua identidade para as pessoas. Depois vai acontecer isso. Mas as pessoas vão ficar muito confusas. Mas Jesus quer, principalmente, que os discípulos tenham convicção. Porque eles é que vão pregar para o mundo todo e vão treinar a igreja para que a igreja futura pregue isso para o mundo todo. Então, ao longo da história, os discípulos vão ficando meio não entendendo, porque eles acham que Jesus é um mestre, depois é um profeta, é aquele cara que fala e as coisas acontecem naquela época, é um cara que sabe usar a palavra de Deus, é um cara, né, que é usado por Deus, que Deus atende ele, mas algumas coisas que Jesus vai fazer de milagres, nunca ninguém fez, a não ser algo semelhante do Antigo Testamento, que foi Deus que fez. Tipo, andar sobre as águas, Deus abriu o Mar Vermelho. Reativamento, pessoas sendo ressuscitadas, Deus fez no Antigo Testamento. Então, os discípulos, quando vão vendo isso, eles vão perguntando, quem é esse? Jesus está pregando para a multidão, falou para os discípulos, vão na frente, atravessem o mar, vão até Gadara, eu encontro vocês lá. Ok, vamos lá. Aí, no meio da noite, quando eles veem Jesus, tem a tempestade, Jesus está dormindo, eles acordam Jesus acalma a tempestade. O que eles falam? Quem é esse que até o vento e o mar lhe submetem? Quem é esse que tem soberania, controle
da natureza. Ninguém consegue isso. Então, aquela pergunta fica na cabeça deles. Eles ficam estranhos. Quando aterrissam, né, quando chegam na margem de Gadara, sai um endemoniado que ninguém conseguia prender ele, ninguém conseguia fazer nada com ele, e ele chega: eu sei que tu és Jesus, filho de Davi, porque veio nos atormentar antes do tempo. Então, até os demônios vão identificar Jesus. Não existe nenhum mérito para eles, nenhum ponto positivo para eles. Mas perguntas que os próprios discípulos estão fazendo, porque cada hora eles estão conhecendo um pouco mais de Jesus, são respondidas por diversas formas. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles estão colocando esse fato e gradativamente o conhecimento, a convicção que os discípulos vão tendo de quem Jesus é, vai se confirmando. Até que chega um momento que Jesus chega para os discípulos e fala assim: que dizem os homens que eu sou? Qual foi a resposta deles? Alguns homens dizem que o Senhor é Elias, né? que o Senhor é um dos profetas. Então, deram várias formas, como se fosse uma reencarnação aí daquilo que eles falaram. E aí Jesus começa com uma pergunta e quer testar esse conhecimento deles. Fala: e vocês, o que falam de mim? Aí o pessoal volta para trás e fica quieto. Aí, nosso amigo Pedro sai: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Bar Enach. Aí Jesus dá um baita de um elogio: Pedro, não foi você que chegou a esse conhecimento, se não fosse o meu Pai que te iluminasse. Ok, você nem vira a página, Pedro está pisando na bola. Então, Mateus, Marcos e Lucas mostram esse conhecimento gradativo, contínuo, dinâmico, que vai acontecer nos discípulos. E mesmo até na morte de Jesus, eles ficaram confusos. Nós tivemos uma ideia de que ele é Deus, ele é o Messias, ele é o filho de Davi, ele é o filho de Deus, mas ele está morto. E Pedro, frustrado por ter pensado desse jeito, vai embora. Aí, quando Jesus Cristo ressuscita, a coisa começa a se engrenar. E aí, no Pentecostes, tudo fez sentido. Aí eles vão morrer por essa verdade, que Jesus é Deus e Jesus é homem. Já João faz diferente. João já começa dizendo: Jesus Cristo é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Pronto. Aí o que João faz? Uma afirmação maluca, que por várias vezes que nós vamos ver hoje, quando Jesus fazia esse tipo de afirmação, as pessoas queriam apedrejar. Então, João já começa com algo assim que não se encaixava na época. Era algo, tanto para judeus como para os gregos, isso não se encaixava. Então, o que João precisa fazer? Ele precisa provar. Então, ele vai escrever 7 milagres, 7 vezes que Jesus Cristo falou que ele era Deus, e 7 vezes que pessoas falaram que Jesus era Deus. Então, os milagres, eles vão autenticar as afirmações de Jesus. Ok? A respeito da divindade, essa é a diferença entre os evangelhos sinóticos e a diferença de João. Mas o objetivo deles é o seguinte: para eles não havia dúvida nenhuma que Jesus era Deus. Eles estiveram com eles. Não foi um sonho, foi 3 anos juntos. Brincaram, brigaram, Jesus teve que consertar as encrencas deles. Comeram juntos, eles não tinham dúvida nenhuma. A questão é: Jesus é Deus também? Ou ele tem um pouco de Deus? Ele tem alguma energia de Deus? Ele é um profeta? Ele é um instrumento? Ele é um ser criado por Deus? Quem é Jesus? Então, com a convicção que eles tiveram, eles vão deixar para nós a preocupação de que eles precisam provar, precisam falar para nós que Jesus é Deus, e nós precisamos aceitar. Não é uma questão de que nós temos que entender, e quando vamos entender, então aí eu aceito. Deus não está preocupado em provar, Ele só quer que a gente saiba do fato de que Jesus é Deus, Jesus é homem, e que a gente siga a vida com esse entendimento, e por causa desse entendimento, a nossa salvação está completa.
Porque quando o homem, Adão, pecou, ele pecou contra Deus. Então, Jesus Cristo precisa ser semelhante à natureza de Adão e semelhante à natureza de Deus. Se ele fosse só homem, nunca conseguiria produzir uma expiação que fosse do tamanho de Deus. Se ele somente fosse Deus, ele nunca conseguiria produzir uma expiação que fosse semelhante àquele que ofendeu. Então, há uma necessidade divina de que Jesus seja o Redentor e que ele, através da redenção, ele pode criar, regenerar o ser humano e aí transformá-los em filhos de Deus, que vão ser glorificados e ter a capacidade para nunca mais pecar, sem ser Deus. Nós teremos a capacidade de nunca mais pecar, esse é o propósito de Deus para nós. Seremos uma família e não haverá tentação para nós, porque nós seremos confirmados à semelhança de Cristo. Não seremos Ele, mas teremos a natureza, as qualidades de Jesus Cristo, que nos faz, então, pessoas, seres que não vão mais pecar, não vão mais cair em tentação, regenerados com glória. Falei muito, né? Já dá uma mensagem. Mas vou usar alguns versículos hoje, só para dar uma ideia para nós de que Jesus é Deus. Quem testemunhou, quem já de início falou para nós, deixou registrado na história, e essa história está clamando até hoje, é João o Batista, o João Batista. O que ele era de Jesus? O que ele era? Hã? Não entendi? Não, então, quem que é João Batista? Porque aqui eu falei, João testemunha que Jesus é plenamente humano e divino. E João, lá em cima, é o apóstolo. Esse João aqui é o João Batista, né? Filho de Isabel, né? Que já estavam velhinhos também, não podiam ter filhos, e Deus promete um filho e ela fica grávida de João Batista. E, numa certa altura, quando Maria fica grávida, Isabel está mais ou menos com 6 meses, Maria vem até Isabel, e aí Isabel fica impressionada, porque João Batista fez um baile lá no ventre dela. Ficou muito entusiasmada. O bebê ali, ainda naquela situação com 6 meses, Isabel percebeu que a chegada de Maria ali, com aquele bebê no seu ventre, era algo muito especial. João Batista, então, teve um ministério muito bom. Ele é considerado o Elias, o precursor, aquele que prepara o terreno. Então, João Batista começou a despertar as pessoas que não estavam muito aí com Deus. Ele começou o ministério no deserto e aí começou a trabalhar no coração das pessoas, fazendo com que elas entendessem que havia necessidade de arrependimento. Mas o arrependimento humano não é suficiente para a salvação. Ele acontece na hora da regeneração. Então, João Batista está preparando o coração das pessoas para olharem para Jesus e dizer, eis aí o nosso Redentor. E é isso que João faz. Quando Jesus chega lá no deserto, quando João está batizando, cumprindo o seu ministério, João Batista para tudo. Jesus está no meio das pessoas, ninguém percebendo quem ele era, com seus irmãos, talvez, com amigos. E Jesus fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse João, o primeiro João lá em cima é o João, escritor do Evangelho, discípulo de Jesus. Esse segundo João aqui é o João Batista. Vamos dar uma olhada no versículo 15, capítulo 1, versículo 15. João Batista vai deixar claro para nós que Jesus é plenamente eterno. Nós chamamos o ser humano de eterno. Eu sou eterno, a Ana Verônica é eterna, a Andréia é eterna. Nós somos eternos. Mas a diferença é que nós, em determinado momento, fomos criados. Passamos a existir em corpo e alma. Nossa alma não existia antes. Ela estava embrionária em Deus, mas não existia. Então, na hora que houve a concepção, a nossa alma foi criada
o nosso corpo foi criado e foi transmitido para nós, através da concepção dos nossos pais, a nossa natureza pecaminosa. Nós nascemos em pecado. Nós nascemos, por termos a natureza pecaminosa, mesmo antes de cometer algum pecado na prática, nós já nascemos culpados e condenados. Não é após o nascimento e após as práticas das nossas escolhas erradas, de rebeldia, demonstração que nós somos rebeldes a Deus, é que passamos a ser pecadores e condenados. Não. A natureza nossa de pecador transmitida pelos nossos pais é que nos fazem estar debaixo da ira de Deus, nos fazem pecadores. Agora, os nossos pais vão nos ensinar, vão colocar num ambiente que vai facilitar a propagação dessa natureza, da intensidade da prática dessa natureza pecaminosa, ou vai inibir. Mas todos nós somos iguais, todos nós temos a mesma natureza, o mesmo grau. A realidade é que esses pecados podem ser aumentados ou diminuídos de acordo com o contexto, de acordo com a opção pessoal, ou de acordo com o tanto de vida que você vive. Mas todos nós somos pecadores em mesma quantidade, mesma intensidade. Olha só o que João fala aqui. Ele fala que Jesus é plenamente eterno. Eu e você, nós somos eternos, tivemos início, não teremos fim. Isso daqui é até para quem vai ser lançado no inferno. Todo ser humano que teve início não tem fim. Aquele que não for regenerado por Deus não terá fim também. Sofrerá eternamente o seu castigo. Então, ninguém tem fim. A morte, ela ocorre na nossa vida, mas ela não nos destrói. Não existe um nihilismo, que é uma palavra que foi inventada para dar a ideia de que quando você morre, Zé finia, acabou, não tem mais nada. Não. Tanto os justos que confiam em Deus, que foram regenerados, como os incrédulos serão ressuscitados. Uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Morte aqui não é sumir do mapa. Morte aqui é ausência de Deus e castigo eterno. Então, João, o apóstolo, ele começa a dizer a respeito do João o Batista. E João fala o seguinte: João dá testemunho a respeito dele, de Jesus, e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu sou, pois já existia antes de mim. Que maluquice! Primeiro, uma coisa que a gente tem que observar aqui. O apóstolo João, ele escreve, falando de João o Batista, e ele escreve que João dá testemunho. Está certo na gramática isso? Está certo. Se você fosse narrar que João Batista, um certo dia, viveu, quando João escreveu aqui, João estava morto já. Então, no passado, se você quisesse escrever, narrar uma história de que João o Batista veio, e quando viu Jesus e falou: esse é aquele que eu falei para vocês. Como você escreveria? Você usaria o verbo no passado, no presente ou no futuro? Passado. E João usa o verbo dar aqui, que dá testemunho, em que tempo? No presente. A ideia é que tem outra palavra aqui que é impressionante. O que João, o apóstolo, está escrevendo aqui é que, apesar de João ter falado isso lá no passado, ter citado alguns textos bíblicos do Antigo Testamento para dizer isso, apesar de João ter falado isso talvez 1, 2, 3 vezes no passado, apesar de João Batista ter morrido, essas palavras de João são tão importantes, tão fortes, que é como se João até hoje estivesse falando. João, o apóstolo, quer que a gente entenda isso. Quer que a gente olhe para essas palavras, para aquilo que ele escreveu, é como se João estivesse aqui, e olha só, João dá testemunho a respeito dele e exclama. A palavra aqui é como se João estivesse gritando. O que os evangelhos falam aqui a respeito de João Batista em outros lugares? Voz do que faz o quê no deserto? Clama. Ele estava sempre
sem microfone, muitas pessoas, mas a questão não é que ele gritava, falava alto, porque havia muitas pessoas, não havia microfone, não havia nada que ajudasse. Ele gritava, ele falava alto, para que aquelas palavras, de tão importantes que eram, pudessem entrar na mente, e não somente na mente, mas no coração, pudesse produzir mudança de vida, mudança de direção, mudança de comportamento. É isso que o apóstolo João está querendo dizer aqui. João dá testemunho e deu, dá e dará. Continuará. Essas palavras são tão importantes. João o apóstolo não está simplesmente narrando uma historinha, uma novelinha. Ele está querendo mostrar para nós que um homem abençoado, chamado por Deus, que provocou mudança nas pessoas, gritou no deserto, acabava com a sua voz todo dia. Ele comia gafanhotos, que talvez é uma planta, né, que é chamada de gafanhotos, comia mel silvestre, né, então talvez isso ajudava um pouco diariamente a loucura que João estava fazendo. Era como um louco. As pessoas iam, saindo das suas cidades, iam até João, e pessoas se convertiam. E ele batizava essas pessoas, como demonstração de que uma nova vida está começando. João fez isso e perdeu a cabeça. Mas mesmo perdendo a cabeça, as suas palavras foram tão importantes que é como se João estivesse falando ainda hoje para nós. E o que ele fala? Este é aquele de quem eu dizia, João está falando. Ele vem depois de mim. O que quer dizer isso? Ele vai nascer depois de mim, 6 meses depois. Eu vim antes dele. Eu surgi, eu estreiei no mundo 6 meses antes dele. Eu vim antes dele. Ok, isso é verdade, natural. João fala o seguinte, mas é mais importante do que eu. E ele fala isso, ele fala assim, do qual eu não sou capaz de afivelar a sua sandália. Nem para isso eu sirvo, diante da sua glória, da sua majestade. Ok, tudo bem, até aí, né? Tudo bem. Mas o seguinte, João Batista completa com uma coisa muito estranha. Eu não sou mais importante, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Como assim? Será que João não entende de biologia? Né? Será que, então, Jesus foi concebido antes de em Maria? E a gravidez de Maria, então, quanto seria? 15 meses? 16 meses? É isso que João está falando? Não, João está fazendo uma revelação. Ele não explica, porque não dá para a gente entender. Ele não explica, ele só afirma. Porque depois do pecado, a nossa mente perdeu a capacidade de entender as coisas, as realidades, as verdades. E nós imaginamos, nós tentamos entender as coisas de acordo com esse aprendizado que nós temos produzido pela sociedade. Acho que foi essa semana. Acharam na Inglaterra um fóssil de um dinossauro. E o repórter, com toda a convicção, ele falou que aquele fóssil data de 180 milhões de anos atrás. A verdade da ciência, da coisa absoluta. Ciência é uma coisa muito boa, porque ela olha os fatos, ela olha a repetição desses fatos e chega a alguma conclusão. Mas a ciência constantemente está mudando, porque através de instrumento, através de observação, se chega a novas conclusões. Ciência é útil, mas ela parte da observação de seres limitados, de seres prejudicados pelo pecado. Então, em determinado ponto, a ciência vai observar, vai usar provas, repetição, e vai chegar à conclusão. Mas o que boa parte da ciência faz, em primeiro lugar, é excluir Deus. E aí ela quer que tudo seja natural, tudo seja provado e repetitivo. Então, se excluir Deus, acabou.
e com a mente prejudicada pelo pecado, que nós temos alguns poucos por cento só de capacidade, prejudica mais ainda. Então, João não está querendo aqui dar a fórmula, os detalhes, porque isso, nessa dimensão de vida, enquanto não formos glorificados, entender isso é impossível. Depois que a gente crê, o Espírito Santo nos dá convicção, nos ajuda a descansarmos nessas verdades bíblicas. E uma das coisas que o Evangelho de João quer fazer para nós, ele quer testificar. Então ele fala, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Não dá para provar como isso é. E o verbo se fez carne. Aí ele vai provar. Ele vai provar que essa coisa que é impossível de explicar aqui, que Jesus é Deus, mas ele vai provar para nós que o que Jesus Cristo fez, só Deus poderia ter feito. É como o nascimento de Jesus. Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Não dá para explicar. Mas Maria percebeu os efeitos, José percebeu os efeitos, e quando Maria vai para Belém, se abriga talvez na casa dos parentes de José, muitas pessoas ali testificaram que nasceu um bebê. E naquela época, por baixa compreensão, eles não sabiam, quer dizer, sabiam o ato inicial. Mas como acontece essa junção do espermatozoide com o óvulo, eles nem sabiam que é um só que vai e entra e fecunda e multiplica as células e de repente vai crescendo e formando. Hoje a ciência nos ajuda mais, mas não é final ainda. É a mesma coisa da nossa conversão. Em determinado momento, nós, cabeça dura, rejeitando a Deus, tirando Deus da nossa vida, de repente, em algum momento, as coisas começam a fazer sentido. Os nossos olhos são abertos e daqui a pouco eu estou confessando a Jesus como meu Salvador e Senhor da minha vida. Estou servindo a Ele e gastando meu tempo, talento, tesouro com Deus, com o povo de Deus. Você consegue explicar como você foi regenerado, nasceu de novo e agora sente paz? Sente que seus pecados foram perdoados e agora você sente alegria com Deus? Não dá para explicar o novo nascimento. Nicodemos perguntou para Jesus. Ele saiu sem entender, mas ele nasceu de novo. Porque em alguns momentos ele vai estar defendendo Jesus. E quando Jesus Cristo é morto, ele vai lá para pedir o corpo de Jesus, para enterrar Jesus. Então não dá para explicar como Nicodemos foi regenerado, foi salvo, igual a nós. Mas os efeitos que seguem provam que o novo nascimento aconteceu. Então, quando João faz aqui, por exemplo, ele vem depois de mim. Ok, isso era um fato, todo mundo observava. É mais importante do que eu. Aqui, nesse momento que João fala, Jesus não era mais importante que ele. João Batista era o profeta. Era a pessoa principal da nação de Israel naquele momento. Estava provocando os líderes. Ele tinha uma importância muito grande. Agora, João, diante daquelas pessoas, naquele momento, está falando, eis aí quem é mais importante que eu. Mas o que ele fez até agora? Ele construiu algumas casinhas, fez uma cadeira ali, tem uns irmãos, uma família simples. Mas qual é essa importância dele acima de você? Não dava para entender. Mas depois de um tempo, eles perceberam que Jesus era mais importante. Agora, João vai falar, ele já existia antes de mim. Naquela época que João falou, as pessoas devem ter falado, ele deve ter tomado alguma coisa, algum mel estragado, comeu talvez uma plantinha aí do deserto que não fez bem para ele, porque isso não é impossível. João, olha a bagunça da ideia. Ele vem depois, mas já existia. Como assim? Então, João é o primeiro aqui dos evangelhos que vai dar testemunho de que Jesus é plenamente Deus. Isso daqui vai se tornar muito relevante. Essa palavra de João vai continuar falando, porque quando as coisas vão começando a se tornarem provas de que Jesus é verdadeiro Deus, essas palavras de João vão ser muito importantes. Olha só que Miqueias 5:2 fala. Nós conhecemos esse texto. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá.
Uma cidade sem importância, Casa de Pão é o nome dessa cidade. De você, Deus falando lá em Miqueias, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel. Isso é algo sem importância, de um lugar sem importância, vai nascer aquele que vai reinar em Israel. Muita importância. Ok, no futuro vai acontecer isso. Só que Miqueias, Deus em Miqueias escreve, e cujas origens são desde os tempos antigos. Vai nascer em Belém, insignificante, no futuro, mas já era. Percebe a bagunça aqui? Então, não somente João teve um espasmo cerebral, mas a Bíblia já tratava disso. A Bíblia já anunciava que Jesus seria homem, nasceria normalmente, até o local, o endereço, o ponto de GPS, mas ele já existia, ele é mais importante, ele é grandioso, e ele vai reinar. Ok? João 8,58. O contexto aqui é que os judeus começam a apertar Jesus, falando sobre o testemunho dele, quem que batia o carimbo de quem ele era nas obras dele, dizendo que as obras dele eram boas ou não. Então, eles estão preocupados com Jesus nesse sentido. E a conversa vai indo, e aí eles falam, não, nós temos Abraão, nós temos Moisés. Então, sempre querendo dizer que Jesus é um cara que está fazendo uma tentativa e está agindo com palavras meio malucas. E aí, então, Jesus responde para eles. Em verdade, isto é, mais que verdadeiro, lhes digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Na gramática normal, na trajetória da vida, Abraão é lá atrás. Quase mais de 1.500 anos lá atrás na história. Todos conheciam a história de Abraão. O Abraão histórico, literal. Jesus, naquele momento, ele deveria ter falado o quê? Antes que Abraão existisse, eu. Primeiro está errado, assim, aos olhos humanos. Antes que Abraão existisse, ele devia ter dito, se ele existia antes de Abraão, ele devia ter dito, eu era. Tem uns filmes que saiu alguns filmes, esqueci o nome. Mas tem até o Mel Gibson, que ele é um cara que não morre. Ele só vai morrer se cortarem a cabeça dele. Você lembra o nome? Então, ele está vivendo a história. Depois tem outra série também, Outlander, que é mais ou menos essa história. A pessoa está lá, vivendo vários momentos na história. Ela está sempre existindo. E ela está acompanhando as mudanças da sociedade. E aí sofre com isso. Não vê a hora de morrer. Eles querem morrer, como se fosse alguma coisa do desejo da humanidade. Né? E aqui, como Jesus fala isso, antes que Abraão existisse, então, espera aí, quantos anos tem ele? Nós conhecemos ele. Nós ouvimos falar do nascimento dele. Ele tem quase 30 anos. Como que ele já era? Só que Jesus não fala que antes que Abraão existisse, eu era. Ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. O judeu não pronunciava essa composição de sujeito e verbo. Normalmente, na gramática, eles pronunciavam, mas esse verbo, esse pronome, eu, sou, ego, eimi, somente essas palavras, eles não pronunciavam. Porque é a mesma palavra que Deus falou para Moisés. Quando Moisés foi convocado para Deus para voltar para o Egito e libertar o povo, aquela quantidade enorme que tinha deuses, tanto no Egito como todos os povos, Moisés falou, tá bom, eu chego lá e falo assim, liberta o povo. E o povo vai perguntar, quem mandou? Moisés estava tentando achar uma desculpa para não ir, porque não queria voltar para lá. Então eu vou falar para eles que Deus que mandou. Aí Deus fala para ele, Moisés, fala para o faraó que o eu sou te enviou. A ideia é, eu sou o que serei, isto é, eu sou eterno. Eu sempre sou. Não há mudança em mim. Eu sou o único Deus imutável, o único Deus verdadeiro. Então diga, Yahué, isto é,
Eu sou. E ao longo da história, o judeu não pronunciava essa palavra. Eles até para pronunciar, usaram a palavra, pegaram as palavras do Adonai, que é Senhor, com Yahvé, juntaram e aí surgiu Jeová. Mas o nome Jeová não é o nome de Deus, é uma junção de letras, consoantes e vogais desses dois nomes. Porque o judeu, quando estava lendo e chegava em Yahvé, ele não pronunciava. Se algum judeu, eu não sei se estou pronunciando certo, mas se ele ouvir, e ninguém sabe qual é o som dessa palavra, se ele ouvir, ele vai achar que é uma blasfêmia. De tão precioso, de tão valoroso. Porque esse nome, essa palavra, ela revela a essência de Deus. Ele sempre é. Ele é existente. Não há sombra de mudança nele. Ele é imutável, ele é infinito. É onipresente, onisciente, onipotente, santo, santo, santo. Não, ele é o eterno. Então, quando Jesus aqui, diante desses homens que já estão pegando no pé dele, e ele fala que Abraão é importante, Jesus fala assim, mas antes que Abraão existisse, quer dizer, eu sou mais importante. Eu sou. E o mais importante ainda, porque eu sou Deus. Se você pegar em João 8,59, você vai ver o que esses homens quiseram fazer com Jesus. Sabe o que eles quiseram fazer? Na hora. Enquanto eles estavam discutindo, estava ali levando, né? O clima estava fervendo, mas na hora que Jesus falou, que já não podia falar, e ao mesmo tempo ele falou que é mais importante que Abraão, e já existia antes de Abraão, e ele é o próprio Deus, então eles já estavam falando que Jesus fazia as coisas pelo poder do diabo, então agora eles falam, você blasfemou, e partiram para apedrejar Jesus. Agora nós precisamos decidir. Jesus fala a verdade ou não? Jesus falou quem ele é. Eu sou eterno, eu sou o próprio Deus. Então, eu não preciso ficar preocupado em entender isso. Qual é a fórmula, qual é a mágica, qual é os ingredientes para que isso aconteça. Eu tenho que aceitar, confiar. E que Jesus fala a verdade sempre. E essa expressão que Jesus falou foi tão contundente, não foi alguma coisa boba que causou essa reação daqueles homens naquele momento. Versículos 16 e 17. Além de João Batista falar que Jesus Cristo é plenamente eterno, ele não foi criado por Deus, ele não veio a existir, ele não foi um homem criado que começou a descobrir Deus na vida. Ele sempre existiu, ele estava com Deus, ele era Deus. E se de repente, se ele era Deus, e existia Deus antes dele, de repente ele foi agregado a Deus, em um momento, então Deus teve uma mudança. Jesus não é um ser que de repente é agregado ao ser de Deus, ele é criado por Deus e é agregado, ele passa a fazer parte de Deus. Então, se isso acontecesse, Deus não seria imutável. Em algum momento houve uma grande mudança em Deus. Mas Jesus Cristo sempre foi e sempre esteve com Deus. E João vai falar alguma coisa também, preparando para a salvação. João vai falar que através de Jesus e em Jesus, ele é o doador pleno da graça. Somente Jesus é aquele que concede aquela graça necessária para que a gente seja perdoado. Nós podemos conceder graça para as pessoas, principalmente depois que nós nos convertemos. Nós temos o ministério de reconciliação, o ministério de agir com misericórdia ou agir com graça. Assumirmos um peso, uma culpa que é dos outros e perdoar as pessoas, agir com graça, ser favorável à pessoa, até levar a pessoa a ser beneficiada, sendo ela a causadora de um mal para nós. Mas a graça de nos libertar da inimizade que Deus tinha contra nós, somente Jesus. Olha o que João fala. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, a plenitude de Jesus é dada para nós através do Espírito Santo. E não é dado, uma coisa que confunde as pessoas. Elias teve um ministério e ele realizou 7 milagres.
Elias passou a incumbência do seu ministério para Eliseu. E o que Eliseu pediu para Elias? Uma porção dobrada do espírito do ministério de Elias. Alguns acham que alguém pode ter mais do espírito do que outro. Não. O espírito é integral. Nós não podemos ter 10%. O que pode acontecer é o domínio do Espírito, a ação do Espírito Santo ser diferente em cada um de nós. E pode até chegar a um ponto de quase parecer que não tem mais nada, apagado. Mas ele está lá 100%. Ele é o selo. Então, o que João fala é que todos nós temos recebido a plenitude de Cristo na pessoa do Espírito Santo em nós. E, além disso, é graça sobre graça. E olha que João vai continuar no versículo 17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quando a gente lê esse texto, pensamos que no Antigo Testamento não tinha graça. Não, a lei veio por Moisés para nos dar a entender o nosso problema, para nós termos uma ideia da grande encrenca que nós temos contra Deus. Então, foi necessário Deus trazer para nós aquele sistema de sacrifício, tabernáculo, aquelas leis. Por quê? Para nós chegarmos ao ponto de entender que nós nunca seremos cumpridores da lei. Nós nunca poderemos satisfazer Deus. E a coisa mais absurda que aconteceu é quando Moisés lê a lei diante do povo, que o povo falou. Tudo que o Senhor falou, nós faremos, nós obedeceremos. O que esse evento na história da nação de Israel revela? Que o nosso coração é enganoso, o nosso coração acha, crê que a gente pode agradar a Deus. E a história da nação de Israel com a lei prova para nós os fracassos da humanidade. Se eles que tinham uma aliança, tinham os profetas, tinham as escrituras, tinham a forma de adorar perfeita com Deus, tinham o lugar de adorar, falharam, ninguém foi salvo por suas obras, e nós então? E as outras pessoas? Nunca. Então, em Jesus Cristo, nós percebemos que Deus derramou sobre a humanidade graça sobre graça. E ele fala, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Que verdade? A verdade é a nosso respeito. A cruz mostra como Deus trata o mundo, como Deus me trata. Lá está a verdade. O próprio Jesus falou assim, quem olhar para mim, quando eu for levantado, será salvo. Isto é, eu olho, eu entendo, eu enxergo, eu compreendo a minha desgraça, e aí eu tenho a palavra de salvação de Jesus para mim. Se você crê, será salvo. Então, em primeiro lugar, João Batista fala que Jesus é plenamente eterno. Segundo, ele é o doador pleno. Nós, não sei se você já viu, muitas vezes pessoas cometem a mesma falha conosco. Isso é normal. Mesmo erro, mesma intensidade, mesmo prejuízo. Para alguns, nem chega perto. Eu nunca vou perdoar. Aquela outra eu perdoo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque Ele é o doador pleno da graça. Atos 20, 24 fala o seguinte, porém, em nada considero a vida preciosa para mim, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Quando Paulo compreendeu quem ele era e como era a salvação dele, e quem é Jesus, que ele é o Senhor, e ele morreu, então essa boa notícia de Deus, ele fala, eu abandonei as preocupações que eu tenho comigo mesmo. Eu tenho uma urgência para dizer para todo mundo que Deus enviou as boas novas de salvação. E essas boas novas, elas vieram através de Cristo, que é o pleno doador da graça. A salvação pela graça.
por meio da fé. Romanos 5:1 fala que nós temos paz com Deus por intermédio da graça. Tudo é de graça, para que ninguém se glorie, porque não há mérito algum. Então, Cristo, além de ser eterno, Ele é o doador pleno, completo da graça. João Batista continua dizendo que ninguém jamais viu Deus. Ele fala que Jesus, então, é o revelador pleno do Pai. Quando as pessoas olham para nós, elas, em alguns momentos, puxa, eu entendi, através da sua vida, do seu comportamento, quem Deus é, quem é Jesus. Porque nós somos regenerados à imagem de Cristo. Eu vi uma história uma vez que um missionário, ele foi para um povo primitivo, uma tribo e tal, ficou vários anos e poucas conversões, pregando sobre Jesus, mas houve poucas conversões. Ele saiu triste e veio um outro missionário e começou a pregar sobre Jesus ali naquela tribo. Sabe qual foi a reação daquela tribo, daquelas pessoas? Olha, Jesus esteve aqui conosco. Jesus esteve aqui conosco. Como assim? Não, ele foi a pessoa que pregava da palavra de Deus antes de você chegar, que era um missionário. Então, muitos momentos da nossa vida, de acordo com a nossa vida, as pessoas vão conhecer Deus por causa do nosso comportamento. A forma com que a gente cuida, a gente ama, a gente perdoa, se relaciona, obedece a Deus, serve a Deus. Então as pessoas, puxa, você tem Deus. Não sei quantas vezes pessoas chegaram para você e disseram, eu não entendo, eu não sei explicar, mas você é diferente. É porque nós refletimos quem Deus é. Mas nós queremos conhecer Deus. E Deus, Ele é transcendente. E nós somos seres que temos uma parte material, uma parte espiritual, imaterial. Estamos prejudicados pelo pecado. E para nós, como seres desse tipo, nós usamos os 5 sentidos. E João Batista, e João, o apóstolo, escreveu isso, registrou. João fala o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. Tem uma experiência de Deus com Moisés, mas é uma forma de tentar fazer com que a gente entenda. Mas Moisés não viu as costas de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. Agora João fala o seguinte: o Deus unigênito. Quem que é esse Deus unigênito? É aquele que é o Filho, o único que é filho de Deus. É o Bar-Enach. É o Deus Filho. Não foi criado por Deus. Porque Deus é um ser que subsiste em 3 pessoas. Cada uma dessas pessoas tem uma incumbência, uma tarefa. E são diferentes. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 são um só ser, mas 3 pessoas diferentes. E aí o Deus unigênito, então o Filho, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. O que nós podemos entender aqui? Você quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Ele é a revelação plena do Deus invisível. Tudo que a gente possa compreender como é o caráter, a ação, as decisões, a afeição, os propósitos objetivos de quem é Deus, temos que conhecer Jesus. Algumas vezes a gente despreza Jesus e quer ter uma experiência mística, estranha, para tentar penetrar umas dimensões e aí ter uma experiência espiritual com Deus. E desprezamos o que Jesus Cristo revelou. O livro de Hebreus começa dizendo que o que os homens conheceram no passado foi através daquilo que os anjos vieram e falaram, depois através da lei de Moisés, mas da palavra de Deus, mas nos últimos tempos nós temos conhecido a Deus através do próprio Jesus, o Deus encarnado na nossa matéria, para ter essa comunicação como nós temos com Deus. Então João fala que Jesus é plenamente eterno, ele é doador pleno da graça, da salvação, não existe mais ninguém, e ele fala que ele revela
Deus, é o único que revela quem Deus é. O homem cria religiões, cria sistemas para tentar entender o mundo espiritual. O grande perigo disso é que quando o homem vai até lá, ele vai encontrar falsos deuses, ele vai encontrar os demônios, Satanás, que vão fazer parte da sua vida espiritual. E ele vai achar que é tudo verdade. Mas o único que revela quem Deus é o próprio Jesus. Olha só que o apóstolo João escreve no capítulo 10, versículo 28 a 31. E vocês vão perceber novamente o finalzinho do versículo 31. Jesus está falando com os judeus novamente e fala o seguinte: eu lhes dou a vida eterna, vocês jamais perecerão. Eu sou o doador pleno da graça. Ninguém pode fazer isso que Jesus está falando aqui. Eu lhes dou a vida eterna. Somente Deus pode dar a vida eterna. E vocês jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Que cara ousado. Por mais que a gente segure as coisas, nunca chegará uma hora que não teremos mais força. Alguém sempre existirá que será mais forte que nós. Mas Jesus Cristo fala: eu lhes dou a vida eterna, vocês jamais se estragarão, perecerão, e além disso, ninguém pode tirar vocês da minha mão. E ele vai juntar uma coisa que é bem interessante. O fato dele nos ter nas suas mãos, esse fato significa que Deus nos tem nas suas mãos também, porque um é igual ao outro. Versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Já percebeu isso? Que quando Deus nos regenerou, para Ele nos tornamos preciosos, porque foi fruto do trabalho de Jesus. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Por quê? São um ser em duas pessoas nos preservando. Quem que pode nos arrebatar? E aí ele conclui então: eu e o Pai somos um. Existia uma ideia no passado de que Deus é um só ser. Isso é verdade, né? Então Deus se manifestou de várias formas. Isso é chamado modalismo. Então no passado Deus foi o Pai, depois Deus se manifestou como o Filho, e depois Deus está se manifestando como Espírito. Mas é um Deus, uma só pessoa, um só ser. Então é uma verdade adulterada. Sempre existiu, desde sempre, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, num só ser. É mais fácil criar alternativas para que caibam na nossa cabeça. Mas a palavra de Deus está falando: eu, uma pessoa, e o Pai, outra pessoa, somos um. Os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a intenção de apedrejar. É o que sobra. A nossa mente se irrita com as verdades que vêm de Deus, porque ela é contrária. O pecado é rebelde, nos faz rebelde. João 12, versículo 44 a 45. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. São palavras meio complicadas. Como assim? Se eu creio em você, eu estou crendo em quem enviou você? Ok. Mas se eu vejo você, eu vejo quem enviou. Não, quem enviou não está aqui. Então, Jesus está falando que Ele é o pleno revelador da verdade. Ele revela quem Deus é. Duas pessoas. Agora, esse gráfico aqui, eu só queria passar. Não sei se está enxergando bem. Jesus é um só ser. Uma pessoa. É somente uma pessoa. Na época do Novo Testamento, somente na época dos Colossenses, pessoas estavam querendo dizer que Jesus era um ser, um homem, que nasceu de Maria, cresceu lá aos 12 anos, foi bem ensinado pelos pais, aí foi até João Batista batizou Jesus, aí então desceu o Espírito Santo e tornou ele divino. Então, Jesus, de uma hora para outra, se tornou divino. Ele nasceu somente homem, mas depois de um tempo se tornou divino. É justamente isso o contrário que tanto Mateus e Lucas falou até agora. Ele já foi concebido pelo Espírito Santo, houve o processo da encarnação
da Trindade. João fala, ele veio depois de mim, mas já era antes. Então, a pessoa de Jesus, ela não teve mudança. Ele já foi concebido, isto é, ele já era Deus, e ele foi concebido, então, depois de João, mas já era antes de João. A ideia aqui é quando a gente vê alguns versículos que falam assim que Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Como se ele foi morto, se ele morreu aqui? Apesar do corpo de Jesus ser uma contingência, né, em determinado momento ele veio para este mundo, ele recebeu aquele corpo, mas como pessoa, como ser, ele sempre foi homem-Deus, estando com Deus. Ele nunca houve mudança na vida dele. O corpo simplesmente foi uma contingência que ele recebeu. Então, a pessoa de Cristo, ela tem duas naturezas. Ela tem a natureza de Deus, a natureza divina. Ele tem a natureza humana, que é 100% homem. Então, tanto Jesus é 100% homem, 100% Deus. Ele morrendo na cruz, ele elimina 100% da condenação humana e ele elimina 100% a ira de Deus. Por isso, não precisamos fazer mais nada para a nossa salvação. Depois da nossa regeneração, da nossa fé em Cristo, o que nós devemos fazer é para agradar, para louvar, para servir. E nós seremos cobrados por isso, porque foi dada uma grande salvação para nós e os privilégios, graça sobre graça, para servirmos a Deus, e por causa desses privilégios, essas portas abertas que foram para nós, haverá o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é referente à nossa salvação, é referente ao nosso serviço, à nossa santificação, à nossa obediência como filhos de Deus. A pessoa de Cristo, ela não divide, essa junção entre divindade e humanidade, não divide a pessoa de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, não confunde as naturezas. Porque nós temos numa só pessoa, duas naturezas. Elas não se confundem, uma não está acima da outra, e, ao mesmo tempo, não divide. Jesus Cristo não é esquizofrênico. Em determinado momento ele está pensando como homem, em determinado momento ele está pensando como Deus. Não. Se lembra? Não dá para entender. Isso a Bíblia chama, então, de união hipostática. Essa junção, essa existência de duas naturezas numa só pessoa. Nós somos uma pessoa. Quantas naturezas nós temos? Eu e vocês somos uma pessoa. Quantas naturezas nós temos? Quantas? Uma só. A natureza humana. Alguns têm natureza de porco, assim, alguma coisa, espírito de porco, assim, não, mas a ideia é que, como ser, como existência, nós temos uma só natureza. Jesus Cristo tem duas naturezas. Necessidade divina. Para ele conquistar e construir um povo que seja igual a Deus, que tenha os atributos de Deus, mas que não sejam Deus. Que tenham a capacidade para não pecar, que sejam eternos, que nunca mais morram, mas não sejam Deus. Para que nós possamos adorar a Deus voluntariamente, sem precisar ser comprado por Deus. Na eternidade, anota aí, tira a foto, que nem a André está fazendo, guarda aí. Nós vamos entender isso. O que falta fazer para nós é aquilo que João fez, diante da importância de quem Jesus Cristo é, mesmo João, diante do sucesso que ele estava tendo diante de Deus, quando Jesus Cristo veio, ele se submete. Eis aí aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual eu não sou capaz de desatar suas sandálias. Quando João falou isso? Quando ele estava tendo sucesso do ministério. Quando as pessoas não o adoraram, mas o valorizavam demais, porque faz tempo que não vem um homem, um profeta igual a esse. Então, da mesma forma que João se comportou diante de Jesus, e até João falou, importa que ele cresça e eu diminua.
essa compreensão de quem Jesus Cristo é, faz com que João adorasse a Deus, adorasse a Jesus, servisse a Jesus, o seu primo, com humildade e um coração puro. Olha só essa frase aqui. Deus se fez homem. Nenhum homem se fez Deus. Nós gostamos de produzir deuses, não é? Vai em toda religião aí. Tem deuses. No futebol, agora no TikTok, o que mais? Né? Antes eram modelos, cantores. Oi? Os youtubers, os influencers, os políticos. Nós temos um coração que é uma fábrica de deuses. Então, tem religiões que, de repente, uma pessoa fez uma bondade, era uma caridosa, em pouco tempo eles colocam ela no pedestal de Deus. Tem algumas religiões que, por causa da dedicação da pessoa, da religiosidade da pessoa, depois que ela morre, eles vão fazer uma história da pessoa, vão vasculhar a vida da pessoa, e aí vão canonizar. Vão tornar ela redentora ou abençoadora. E a ideia é que essa pessoa, além de pecadora, foi tão boa que ela fez bondade, obras, não somente para salvar ela própria, mas as obras sobraram na conta divina, e agora a gente, por intermédio dela, nós podemos chegar lá e ser abençoados. Então, chamados santos. Fábrica de Deus. O que eles estão fazendo? Eles estão rejeitando a Cristo, não entendendo a importância de que Ele é eterno, doador de graça e, que mais é o último aqui? E revelador de Deus Pai. Essas duas frases aqui. O coração humilde, por causa do conhecimento de Jesus, produz a verdadeira adoração. Somente quando a gente entende quem Jesus é, a gente não se rende para mais ninguém, para outros deuses, nem para nós mesmos. A grande tristeza do mundo evangélico atual é que o mundo evangélico, com os seus pastores, os seus coaches, está nos levando não a adorar a outros deuses, criar outros deuses, mas adorarmos a quem? A nós mesmos. Você pode, você consegue, você é tudo. Diga todo dia lá na frente do espelho, você é o cara. Esses dias, um desses caras aí levou não sei quantas pessoas para um lugar, não sei se chegou a morrer algum, mas teve que ir helicóptero, bombeiro, socorrer as pessoas. O ser humano é seguidor e fabrica Deus para si mesmo. Mas o único que merece a nossa adoração como Deus pleno, eterno, revelador de Deus, é o Senhor Jesus. Aquele que viveu de forma tão simples, com os caras, dor de cabeça, igual a nós. Que Deus te abençoe.